coisa interessante que eu vejo, e já até quase emendar uma pergunta, né? Quando você viaja, ou quando você precisa fazer alguma coisa fora do país, você percebe que é mais restrito o número de possibilidades para pagamento, parte financeira. Você falou do Stripe, mas a gente lista talvez 5 numa mão aqui. O que na tua visão se dá essa questão da abertura do mercado, a nossa visão mesmo brasileira? É uma grande curiosidade que eu tenho, de fato. Tu diz na parte de pagamento. Na parte de pagamento, porque talvez muita gente não saiba, né? Mas o Brasil a gente tem muitas possibilidades. Vocês são uma delas e tem outras, várias outras. Sim. Mas lá fora é muito mais restrito. Tem poucas. Se você viajar, você vai perceber isso, né? Tem um motivo muito simples, é o timing regulatório. Uhum. Então, o que acontece? Os Estados Unidos teve uma explosão de payments, já faz tempo, foi quando o PayPal explodiu e se diferenciou lá, por exemplo. Né? Stripe foi uma segunda onda já. Entendi. Né? O Stripe já nasceu numa onda que já tinha poucos. Mas por quê? Porque a regulação já estava muito forte. Se você for ler o livro lá do PayPal, né, eles falando, eles dizem que um dos grandes motivos pelo qual eles resolveram vender para o eBay, se também lembrado, foi porque eles viram que o ambiente regulatório ia começar a ficar difícil para eles prosperarem. Caramba. Porque estava fechando. O Brasil, o que aconteceu? Ele era ultra fechado, né? Antes do meio digital ser o caminho, que abrir um banco era impossível quase, exigia muito capital, muita regulação. E o Banco Central percebeu que estava tendo muita concentração. A gente via 3, 4 bancos que dominavam o mercado e que se um desses quebrasse, quebrava o país. Basicamente isso. E aí eles concluíram, o que nós vamos fazer? Vamos abrir um ambiente regulatório para empresas pequenas. Só que foi muito louco, porque quando eles resolveram abrir, eles já estava aberto. O que eu quero dizer com isso? Não existia regulação dizendo que não podia ter o ambiente digital. Não era nem proibido, nem aceito. Basicamente não era regulamentado. Era uma zona cinza. Quando a gente começou o ASAS em 2010, não tinha regulamentação, era cinza. Só que quando a gente começou o ASAS, o dinheiro não passava pelo ASAS. O ASAS é só um software de gestão. Então não tinha problema. Em 2013, quando eu assumi a unidade de negócio, que a gente começou a testar mais agressivamente, aí a gente começou a passar dinheiro por dentro de ASAS. E eu me lembro muito bem de ter uma conversa com os nossos primeiros investidores, né? Que a gente já fazia reunião de conselho periódico. Dizendo, olha, a gente vai fazer isso aqui e com isso a gente meio que passa a ser muito parecido com um banco. E disseram, cara, eu tenho medo que ou vocês sejam presos ou mortos pelos bancos, né? Sim. Conspiratório, né? Sim. Aí eu lembro que eu disse, cara, não. Se não diz em nenhum lugar que é proibido não é. Nós vamos fazer. Aí a gente fez. 3 meses depois saiu, aí o ambiente regulatório que o Banco Central estava fazendo exatamente abrindo. Dizendo, olha, transacionando até 500 milhões por ano, vocês nem precisam falar com a gente. Essas são as regras que você tem que seguir. Mas a gente não vai auditar, se vire. Ou seja, não precisa fazer nada, né? No Brasil é assim, né? No Brasil a regra só é real quando alguém diz. A gente, como eu já tinha investidor, quando saiu isso, a gente já pagou o advogado para fazer um estudo com todas as adaptações que tinha que fazer para estar ok com o ambiente regulatório. Então a gente construiu desde 2013, quando nasceu, a gente começou a ler, estudamos, pegamos apoio e disse, não, a gente tem que ter isso aqui, nós vamos ir construindo isso. Tanto que, como eu disse, é uma unidade de negócios de Informan lá, né? Em 2014 virou CNPJ. A gente já abriu uma SA, porque o ambiente regulatório dizia que tinha que ser uma SA. Só que assim, eu não conhecia e eu não conheço alguém que abriu uma SA. As pessoas abrem uma limitada ou abrem uma coisa e convertem numa SA. Sim. Não faz sentido. Pra vocês entenderem, a gente começou a abrir em janeiro, a gente só conseguiu abrir, se não me engano, foi fim de fevereiro ou março, porque o gerente do banco, de nenhum dos bancos sabia como abrir uma conta de SA, porque para abrir uma conta de SA, para mim conseguir registrar SA, eu tenho que ter a conta antes. Porque o capital social tem que existir numa conta. E como é que abre uma conta sem ter o CNPJ? Então, uma empresa. Ninguém sabia. Sabe o que aconteceu no fim? Por sorte, um dos sócios que eu convidei, o Jefferson, que hoje, inclusive, ainda é diretor nosso, estava com a gente bombando. O Jeff tinha trabalhado 12 anos em Bradesco. Ele sabia o botão. Ele teve que ligar pro cara e dizer, aperta F12, aperta não sei o quê. Aí o cara, existe, é isso. Caraca. Aí conseguimos abrir a conta. Cara, assim, no detalhe Imagina, o cara estava 10, 12 anos, ele sabia e ele subiu, foi gerente do sul do país, em Marinha, ele cresceu muito lá dentro. Então, e o Bradesco, o Bradesco é muito forte em educação, né? É um treinamento, dizem que é quase um exército, né?
E são muito treinados. Aí ele sabia de cabeça cada um dos troços, ele foi lá e explicou pro cara. Senão a gente não tinha conseguido abrir o SA porque não conseguia abrir a conta para poder registrar no fórum, entendeu? Que tinha que primeiro ter o capital social, tinha que botar R$1.000 lá, bem específico. Que louco. História bacana. Mas é eu tô querendo dizer para fechar a tua pergunta, né? Eu falo pra caramba, né? Mas Não, tá muito bom. Né, o ambiente regulatório ele se abriu completamente no Brasil e aí tem uma enxurrada de... E vale dizer que ele está fechando. Hoje é o oposto. Ele está fechando. Porque tem muito. E o Banco Central não dá conta de olhar. Sim. E a gente já começa a ver empresas que estavam gigantes quebrando, né, nessa área. Então é um risco sistêmico que começa a ficar complexo. E é natural isso. Então agora eles estão fechando. Né? Eu acho que metade desse ano, se eu estou bem lembrado, por exemplo, tu já não pode abrir uma fintech sem primeiro pedir Banco Central. E pedir Banco Central é submeter um projeto que tu vai gastar, se tu for contratar um terceiro, é projeto de R$500 mil com advogados, para tu conseguir ter um projeto que o Banco Central aceite. A gente fez em casa, porque a gente é louco. E a gente criou, como a gente começou desde o zero arrumando, e tinha muita gente muito competente, a gente conseguiu fazer e passamos de primeira. Mas, via de regra, é um projeto de R$500 mil. Qual startup tem R$500 mil só para o projeto? É difícil. Então, o ambiente regulatório está fechando completamente. E aí é o que eu estou dizendo. O que vai acontecer daqui a 10 anos? Vão restar poucos? Sim. Porque não vai ter novos nascendo. Mas é uma consolidação natural, acho, né? Como é que você enxerga isso? Mas respondendo a tua pergunta, por que lá fora tem poucos? Perfeito. Porque lá teve a consolidação. Já passaram por esse processo. Eles já passaram por esse processo, exatamente. Perfeito.